Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9-11. Tema da semana: Deus ou Mamon? Olá, amigo da Novo Tempo, está começando o programa Lições da Bíblia dessa semana. Obrigado pela sua audiência, porque você está sempre com a gente, acompanhando toda a programação da TV e sempre, semanalmente, temos tido um encontro com você aqui com o programa Lições da Bíblia. Você já sabe que nessa temporada nós estamos estudando os motivos do coração, temas relacionados à mordomia cristã, que nós já falamos lá na primeira semana dessa temporada, o significado da mordomia cristã, como nós devemos olhar para ela, apesar do nome mordomia em nossos dias ter uma conotação muitas vezes não tão positiva, quando a gente olha para o cenário econômico, político, etc., mas a palavra mordomia cristã, o assunto da mordomia cristã, é um assunto extremamente importante na palavra de Deus, na vida de um cristão, e é isso que nós estamos procurando entender a cada dia aqui no programa Lições da Bíblia. Nós sempre temos pessoas que visitam o programa e dessa vez 2 amigos estão com a gente aqui, já estiveram em outros momentos e já fazia um bom tempo que eles não vinham, retornam para cá. Eu falo aqui com o pastor Marcelo, uma alegria, pastor Marcelo, recebê-lo aqui no programa Lições da Bíblia. E também falo com meu amigo César Guandalini, amigos já de longa data, que já trabalhamos juntos como pastores em São Paulo. E hoje nos encontramos aqui novamente, aqui, o pastor Marcelo e eu, mais próximos à região do Vale do Paraíba. E o pastor César, já vamos falar um pouquinho da atividade dele. Mas o pastor Marcelo, ele trabalha numa área bastante interessante da Igreja Adventista aqui no Vale do Paraíba, não é, pastor Marcelo? Sim. Mais uma vez, obrigado pela presença. Sim, eu tenho o privilégio de trabalhar com as escolas adventistas aqui, não é? Nós temos 10 escolas aqui, nosso plano é logo abrirmos uma nova escola aqui na região de Itaquaquecetuba. Então, assim, é um privilégio, a minha função é trabalhar com os capelães, é dar ali aquela sustentação, né, espiritual nas nossas escolas. Mas você está numa nova função agora, né? Sim, então, mas é que estamos começando na nova, né? E também tive o privilégio de, recentemente, ser eleito como secretário executivo aqui da nossa associação para toda a região do Vale do Paraíba. Para aqueles que estão acompanhando e não conhecem bem esta questão da linguagem administrativa da Igreja Adventista, a associação é o nosso escritório regional para atender as igrejas de uma grande região do Vale do Paraíba. Isso. O pastor Marcelo agora desempenhando uma função administrativa como secretário executivo desta importante associação aqui do Brasil, do estado de São Paulo e do Brasil. Fica aqui o nosso abraço aos amigos do Vale do Paraíba, que acompanham sempre a TV Novo Tempo e o programa Lições da Bíblia também. O pastor César Guandalini trabalha no escritório da Igreja Adventista na região do estado de São Paulo. Para todo o estado de São Paulo, é responsável por várias associações, é um escritório que está acima cuidando, mentoreando aí as associações. Fala um pouquinho, pastor César, sobre essa função, o seu trabalho e mais uma vez, bem-vindo aqui ao programa. Assim, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar contigo, com aqueles que escutam o seu programa. E, com certeza, é um prazer poder ajudar a igreja nesta atividade que fazemos, porque ali um dos setores relaciona-se com o Ministério da Família. Então, nós temos uma demanda muito grande. As famílias no mundo moderno, morando nas grandes cidades, enfrentam diversas situações e a Igreja Adventista tem interesse de ajudar a comunidade, as famílias dos bairros. Esse trabalho que nós fazemos é preparar material e orientação para os líderes de família. A outra função está relacionada ao Ministério da Mordomia Cristã, que trata da fidelidade, e esse é o setor que trata a lição desse trimestre. A última lição de mordomia cristã foi em 1965. A última lição de mordomia cristã foi em 1965.
E essa lição agora está tratando desse tema novamente. É um tema importante, né? Tem a ver com a sua área. Que bom, pastor, ouvir aí sobre essa sua área, o pastor Marcelo também. Sim. A gente sabe como Deus tem abençoado o ministério de vocês. E eu tenho certeza que é muito bom vocês repartirem com os nossos telespectadores um pouco dessas experiências. Me deixa só corrigir o ano. Claro. 67. 67. 1967. Foi a última lição que tratou desse tema. 67, então eu já era nascido. Ok. Está muito bom, gente. Que alegria recebê-los. Obrigado mais uma vez por você estar aí. Convido a você para orar com a gente agora, para começarmos o nosso estudo. Pastor Marcelo, ora para a gente, por favor. Querido Deus, obrigado pela inspiração da Tua palavra, como também rogamos pela iluminação para entendermos os temas bíblicos. Que tudo aquilo que nós estudarmos aqui possa abrir o nosso coração para Te compreender melhor, como também os nossos queridos amigos a Novo Tempo. Por Jesus te pedimos, amém. 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 Nós vamos direto para o vídeo Palavra do Autor. Vamos ouvir um pouco o autor do nosso manual de estudos, pastor John Matthews. Se vivemos em um mundo em que a riqueza financeira influencia a todos, e até mesmo cristãos podem se tornar materialistas, qual é a opinião de Deus sobre isso aqui? Qual é a sua opinião sobre todo o materialismo do mundo? Descobrimos isso quando isso se torna uma escolha que eu e você temos que fazer entre Deus ou o dinheiro. Não é possível servir a dois senhores. Pode até ser que você consiga fazer isso por um tempo, mas não por tempo indeterminado. Eventualmente vai precisar escolher entre um ou outro. Quando estudo as Escrituras sobre esse tópico, descubro que Cristo comprou por sua morte minha vontade, meu carinho, minha mente e minha alma. De fato, Ele é meu dono. Então, qual é a opinião de Deus sobre isso aqui? Ele diz, eu sou o dono de tudo no mundo, inclusive disso. E o que mais é a opinião de Deus? Bom, eu também sou o Redentor. Você se dá conta de que Deus não acredita em dívida? Ele não acredita em pegar dinheiro emprestado. Ele veio e pagou a dívida. Ele diz, eu sou o seu dono pela criação e pela redenção. Veja, eu tenho ciúmes, tantos ciúmes que preciso proteger as pessoas que me amam e tentam me servir. Há uma história no Novo Testamento sobre uma viúva. Ela era pobre. Ela deu tudo o que tinha para a causa de Deus e para uma igreja que estava tentando matar Jesus. Eles guardavam o sábado, mas não achavam ser um problema planejar formas de se livrar de Jesus no sábado. Às vezes, não queremos dar algo à igreja. Sua igreja não tem planejado a destruição da sua vida, pelo menos ainda não, e espero que nunca o façam. Então, não importa a quantidade de dinheiro que você tenha. Existem homens como o de nome Zaqueu, e eu adoraria saber o teor da conversa quando Jesus esteve em sua casa. Zaqueu disse que devolveria às pessoas o que tinha roubado e daria metade de toda a sua renda. Havia uma mágica, algum poder que não podemos chamar de mágica, mas com certeza veio do céu. Quando eu e você aceitamos a Cristo e o escolhemos, Ele nos reintegra e podemos voltar de onde paramos no Jardim do Éden. Seja um bom mordomo, um bom administrador. Muito bem, ouvimos então o pastor John Matthews, que é o autor desse manual de estudos. É muito interessante que estamos estudando nessa temporada. E, amigos, aqui vem então, dentro do tema dessa semana, para vocês que estão em casa acompanhando, o tema continua falando sobre essa questão do Deus que o dinheiro virou. O dinheiro virou o Deus deste século, deste mundo, a ganância, a cobiça. E nessa semana, falando sobre Deus versus Mamon. Como é que você entende esse título, pastor Marcelo? É interessante como é que o ser humano ele cai na loucura, né? Porque isso aí é uma alucinação humana, você colocar algo no lugar de Deus. Nós vimos aí pelo estudo da lição que, obviamente, Deus ele é incrível. Não tem nem como as nossas palavras, né, capturarem todo o sentido daquilo que é Deus. Quando você estuda o universo, a gente não consegue compreender talvez uma fração do universo. Você imagina compreender o nosso Deus. E como é que o ser humano consegue colocar objetos, porque o dinheiro é um objeto, ou aquilo que ele compra,
no lugar dessa pessoa tão grandiosa. Então, eu entendo assim, é uma loucura humana, é uma falta de sentido, uma falta de propósito, é uma falta de você não saber onde chegar no seu objetivo de vida, você tirar Deus do trono da alma e colocar qualquer outra coisa. Por isso que os 10 mandamentos começam combatendo essa loucura, que quando você acomete, você vai cometer todos os demais pecados, né? É um efeito em cadeia, Isso, né? é um efeito dominó, não tem como, né? Então... Bom, eu fiz a pergunta para ele, pastor César, sobre Deus versus Mamon. Não tem como comparar, né? Mamon aqui representando as riquezas, o Deus desse século, desse mundo, o dinheiro, aquela coisa. Não há como comparar Deus versus Mamon. Mas agora a pergunta-chave, que é o tema: Deus ou Mamon? A sua visão também sobre essa questão. Essa lição, esse guia do estudo da Bíblia, ele é bastante prático. Então, o que ele está dizendo aqui é que a fé pede tomada de decisão. Quando nós decidimos viver a vida cristã, nós estamos escolhendo uma opção de vida que vai trazer um resultado. Deus ou Mamon? Deus é maravilhoso, Ele é amor, Deus ele mostrou sua prova, seu poder, sua grandiosidade. Mas muitas pessoas não enxergam isso, conseguem enxergar aquilo que tocam. Como Tomé disse, eu preciso tocar para saber. Então, às vezes as pessoas elas conseguem ou querem apenas fazer uso daquilo que elas tocam. E Mamon representa as riquezas. Não há nenhum problema em ter riquezas. Nessa parte, o guia da lição, ele menciona Lucas 12, daquele homem que prosperou bastante, e lá ele diz que teve muitas posses e aumentou suas fábricas. Não há nada de errado. A Bíblia nunca foi contra uma pessoa ter criatividade, prosperidade. A Bíblia é a favor da prosperidade. No entanto, o que diz no finalzinho daquela história que Jesus contou desta parábola, diz assim, aquele homem ele era rico, mas não com Deus. Este está o problema, ter prosperidade sem Deus. Então, quando está dizendo escolha Deus ou Mamon, não está dizendo escolha ter acesso a coisas materiais ou Deus. Não, porque acesso a coisas materiais nós temos, desde o Éden. A questão é colocar as coisas materiais na frente de Deus. Seria como, por exemplo, a gente dissesse assim, pastor Marcelo, escolha quem é que te domina. Sim. Não é? Quem é que tem domínio sobre você? Perfeito. Não é Deus ou as riquezas, é isso? Sim. Pastor, me permita aqui mencionar uma história. No dia 16 de junho de 1897, no Porto de São Francisco, chegou um navio que veio do Alasca, lá para São Francisco. Saíram daquele navio pessoas que traziam ouro. Elas procuraram grudar em todos os lugares do corpo o máximo de ouro que elas podiam levar. Foi feito um cálculo, tinha mais de $700 mil em ouro. Então, algumas pessoas guardaram na boca, outros colocaram nos ouvidos, né? Porque tinha que trazer o máximo da expedição que foi feita. Resultado, virou uma febre do ouro. Aí, ali, principalmente na costa oeste, vamos atrás do ouro que tem lá. Resultado, de todas as pessoas que foram, de cada 4, 3 morreram nessa travessia, porque não estavam preparadas para o inverno e toda aquela situação, né, que os mineradores inexperientes muitas vezes cometem. Então, aquela ganância, como você estava mencionando, aquela ganância, não, eu vou encontrar, como diz as pessoas que vivem, né, atrás de ouro, eu vou bamburrar e eu vou achar o ouro hoje que nunca mais eu vou precisar trabalhar. O pastor César mencionou uma coisa aqui curiosa. Os grandes homens de Deus, a maioria deles foram pessoas de posses, quando você olha na Bíblia. Abraão foi um dos homens mais ricos da sua época, Jó, né? Há cálculos que Jó era tão rico que alguns milionários ou bilionários de hoje seriam chofer dele, tanto dinheiro que o homem tinha. Mas Jó provou que dá para você andar com Deus e ainda ser rico, porque onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro, né? Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, eu vejo assim, o problema não está no objeto que você tem. O grande problema está no coração humano. E isso se aplica para qualquer princípio da vida. Então, isso se aplica para o casamento, se aplica para o relacionamento e se aplica também para os objetos que eu tenho. Eu vejo assim, a gente que trabalha com educação, você vê claramente isso na criança. A criança, o ser humano, ele é feito para se relacionar com gente, nunca para se relacionar com objetos. Tanto é assim que a criança, quando nasce, ela não pensa assim, cadê meu carrinho?
Cadê minhas coisas? Cadê minha mãe? E quando a criança não pode mais mamar, ela tem objetos transicionais. Então, ela substitui a mãe pelos objetos que tem e objetos que lembram a mãe. Entendeu? Então, o ser humano ele está sempre em busca de alguém. Por isso que eu repito, o primeiro mandamento ele é claro. Toda vez que você coloca algo no lugar de Deus, você cometeu a maior loucura da sua vida. E a pessoa mais importante da sua existência é quem? É o Senhor. Você nasceu para se relacionar com alguém. Exatamente. E não com os objetos. Ele só tem sentido se for assim. Talvez só para encerrar esse ponto, então é uma questão de onde se quer chegar, né? O alvo. Assim, o alvo do cristão não deve ser querer ser rico. O alvo do cristão deve ser querer ser fiel a Deus. Se ele for próspero ou não, isso não trará nenhum mal, porque ele decidiu ser fiel. Em qualquer situação, ele estará com Deus, quer tendo muitos recursos ou quer tendo um pouco menos de recursos, mas a decisão do cristão não é querer ser rico, mas querer ser fiel. É claro, porque você, sendo fiel, você será fiel a Deus. Com o pouco e também no muito. Ou seja, a fidelidade tem que ser a nossa busca, a nossa ansiedade, a sua e a nossa aqui também nos estúdios. Bom, dentro desse ponto, o pastor César falou, olha, não há pecado nenhum em ter riquezas, etc. A questão é quem nos domina, não é? Mesmo porque Cristo, ele foi o criador de tudo isso que nós temos. Ou seja, Deus, ele deixou esta riqueza toda da terra para que o homem desfrutasse, pastor César? Sim. Deus fez o jardim do Éden, não foi? Deus é espiritual. Ele quer que nós sejamos espirituais, mas nós estamos inseridos em uma realidade material. Não podemos evitar isso. Nós temos que comer, temos que dar um teto para a nossa família por causa da chuva, nós temos que nos abrigar do frio, temos que ter roupas. Então, nós somos sim seres espirituais, mas estamos inseridos em uma realidade material desde a criação. Nós vemos isso no Éden. Deus ele criou ali um lar, deixou condições de convivência. E esse é o princípio de tudo. Deus, ele é o Criador. Ele fez o mundo material e ele permite que nós nos relacionemos com esse mundo material. O que precisamos ter é equilíbrio. Como que eu posso me relacionar com o mundo material sem fazer com que este mundo material venha na frente do próprio Deus? Olha, eu vou te lembrar de uma passagem, 1 Timóteo 5,8, que diz ali que nós temos que cuidar da nossa família. Quem não cuida da sua família é como se fosse um incrédulo, não está negando a fé. Então, eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo devem entender que é justo trabalhar, ter criatividade, buscar prosperidade. Para quê? Para fazer o melhor pela sua família. Os homens se empenham para fazer o melhor pela sua esposa, pelos seus filhos. Está certo isso? Sim. Muito bom. É legal ouvir esses conceitos, porque a gente acaba realinhando também a nossa vida, vocês que estão em casa também, acabam tendo esse realinhamento especial aqui dentro daquilo que estamos estudando. Quer fazer algum apontamento dentro desse ponto Cristo como Criador, pastor Marcelo, para a gente poder chamar o nosso intervalo? Eu diria o seguinte, as coisas que existem, tanto não são más, que Jesus tornou-se matéria. Diz o pastor, né? Ele é espiritual, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele conviveu nesse mundo conosco. Em nenhum momento ele ficou falando, não, isso aqui é ruim, isso aqui é mal. Não. Agora, ele colocou as coisas realinhadas, olha, existe uma prioridade, existem as demais coisas que têm o seu lugar na sua vida. Eu acho que você adorar a Deus não é você passar 24 horas por dia só lá orando, 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 cantando, cantando, cantando. Não. É você saber quem é o dono da sua vida, quem é o seu Senhor, quem é o soberano sobre você, mas também saber se relacionar, ter o equilíbrio devido para todas as coisas as quais estão ao seu redor. Maravilha. Fechamos aqui o primeiro bloco do programa de hoje. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana. Obrigado porque você continua firme aí, acompanhando a nossa discussão aqui sobre esse tema tão importante, relevante, a grande decisão que temos que tomar em nossa vida, Deus ou Mamon, que é o tema do nosso material de estudos dessa semana. Você já sabe que você pode ter acesso a informações importantes
sobre o manual de estudos em nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia. Você pode ter alguma informação importante para ter acesso ao nosso conteúdo. É sempre bom você tê-lo em mãos para que a nossa discussão faça mais sentido para você. Mas eu tenho também o privilégio de oferecer a você a oportunidade de estudar a Bíblia. Nós temos um novo curso aqui na Novo Tempo, que é o curso Entre Família. Este curso foi produzido para debatermos importantes temas da família, pelos quais a família precisa passar, analisar, e algumas famílias até sofrem por causa desses temas. Um dos temas são as finanças da família, aquilo que se relaciona com os nossos filhos, as nossas relações, o nosso planejamento. Vale a pena você ter acesso a esse material, ele é de graça para você. Basta você telefonar para o código de área 12 21 27 31 21, você vai ser atendido, fazer um rápido cadastro, nossa equipe vai mandar para você. Ou através do nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia, você clica no banner que tem esta imagem da revista e lá mesmo você pode solicitar e enviaremos gratuitamente para você. Estamos conversando aqui com os nossos amigos, pastores Marcelo e César, que vieram discutir a palavra de Deus com você e comigo. E, pastor César, nós estávamos conversando agora há pouco aqui no primeiro bloco, sobre o tema importante, Cristo como Criador. E eu vi que você tinha aí um comentário para fazer, eu precisava chamar o nosso intervalo, te dou a oportunidade para você falar agora, por favor. Assim, talvez antes de nós entrarmos no próximo item, que está relacionado a questões até práticas a respeito do fato material, eu me lembro de um fato que ocorreu com o pastor Jairo Araújo, há muitos anos. Ele estava fazendo um batismo, isso há décadas. Ele estava fazendo um batismo e naquela época não se usava aquela beca, aquele roupão por cima. As pessoas levavam 2 mudas de roupa e elas trocavam essa muda, molhavam uma roupa no dia do batismo. Sabemos que o batismo que a nossa igreja pratica é o batismo bíblico, o batismo por imersão. Então, a pessoa que iria se batizar entrou com a carteira no bolso de trás. E o pastor falou no ouvido dele para ajudá-lo, não molhar os seus documentos. Ele disse, querido amigo, você está com a carteira no bolso. E ele, tão emocionado, já dentro do tanque, sua família toda estava ali assistindo, então ele tomou uma decisão. Ele falou, olha, pastor, pode me batizar assim mesmo? E o pastor obedeceu, ele foi batizado com todos os seus documentos. E eu olhei e falei, isso é uma aula. Porque alguém poderia dizer assim, olha, eu vou me batizar, me tornaria um cristão, mas eu deixarei minha mão para fora, porque eu decido o que eu vou tocar. Ou alguém poderia dizer, eu vou deixar o olho para fora, eu decido o que eu vou ver. Ou alguém poderia dizer, eu vou deixar o meu pé para fora, eu decido os caminhos que eu vou andar. Ou alguém poderia dizer, eu vou deixar minha carteira, meu bolso para fora, eu vou decidir o que eu faço com meus recursos. Mas a verdade é que não é assim. Nós somos batizados por inteiro. Isso significa que Deus tem conselhos práticos para nos dar em todas as áreas da nossa vida, em todos os setores, inclusive nesse que estamos tocando agora. Nós vamos perceber nesse guia de estudos que Deus tem conselhos muito práticos para nos falar também na questão do relacionamento com o mundo material, com as questões financeiras. Esse é um ponto bastante interessante que você toca, porque a nossa vida tem que ser uma vida de entrega, né? Sim. Completa. Sim. Entrega completa, não pode ficar nada de fora. Todas né? as áreas. Todas as áreas precisam estar alinhadas com o pensamento de Deus, com a vontade de Deus, com aquilo que Ele quer para a nossa vida. Porque, do contrário, nós teremos muitas dificuldades. Especialmente nesse tema, pastor Marcelo, quando muitas pessoas deixam de aceitar a Jesus como seu Salvador, como Criador, como aquele que deu a sua vida em nosso lugar por amor. E aqui entramos num ponto importante aqui do nosso manual de estudos, que fala justamente sobre isso, não é? Coisas que podem nos afastar desse Deus Criador, desse Deus protetor, desse Deus que nos ama. Qual a sua visão sobre esta questão? Eu diria assim, pastor, como eu já mencionei no outro bloco, pecado é uma questão de relacionamento, né? Você vê, por exemplo, a relação do filho pródigo com o pai. O filho pródigo, ele não disse assim, pai, eu penso diferente. Não, eu não gosto mais de você. Então vamos fazer uma coisa, pai, me dá o quê? Me dá herança. Você vê, a pessoa, quando ela tem problema de relacionamento, na maioria das vezes, a primeira coisa que se quebra é a parte financeira. Então, me dá a herança, e a Bíblia diz o quê?
Poucos dias depois, ele partiu e foi para uma terra distante. Eu vou embora de você e eu vou para um lugar tão distante que você não vai conseguir me achar de novo, me ter de novo. Eu não quero mais relacionamento contigo. Né? Aí a Bíblia diz o quê? Ele viveu lá dissolutamente, desperdiçou tudo que tinha. Aí ele pensou, não, rapaz, espera aí, meu pai é maravilhoso comigo. Se eu estivesse em casa, eu jamais estaria passando a fome que eu estou aqui. Nenhum servo dele passava fome. Eu vou voltar para casa e quero ser pelo menos servo. Então ele caiu, né? Caiu a ficha. Não, meu pai era amoroso. Eu estava errado. Então eu vejo assim, pastor, o nosso problema é com uma pessoa, não são com ideias. Mas é claro, quando eu tenho problema com uma pessoa, aí eu uso como justificativa ideias, estilo de vida e tudo que vem. Né? Todas as coisas que interferem na minha vida, elas passam a ser um problema para mim. Por quê? Porque eu estou com raiva de alguém. É assim no casamento, é assim na igreja, é assim no relacionamento do trabalho e assim vai. Né? Agora, quando você entende que aquela pessoa te ama, no caso Deus, e você, Senhor, eu vou te entregar a minha vida, é incrível. Você tem pessoas que elas dedicam completamente a sua vida para o trabalho do Senhor, sem restrição. Coisa que em outro momento ela jamais faria, porque é uma relação de amor e de carinho. Você vê isso dentro do casamento, do casal, você vê isso na mãe com os filhos. Isso que é uma coisa que é mais entrega do que uma mãe cuidar de um filho. Não tem coisa, né, mais maravilhosa que essa. Agora, pastor César, você acha que nós temos muita dificuldade como seres humanos de lidar com essa questão de amarmos as pessoas e amarmos as coisas? Ou essa é uma dificuldade de alguns, né? De repente, a gente está sendo aqui assistido por alguém que não tem essa dificuldade, né? Mas, de repente, muitos têm. Nós temos, né? Há uma diferença entre as pessoas. Para algumas pessoas, o amor, o dinheiro representa segurança. Essas pessoas, quando têm uma sobrinha, elas põem na poupança e economizam. Para outras pessoas, o dinheiro representa amor. Então, quando elas têm uma sobrinha, elas compram um presente, querem agradar alguém. Para outras pessoas, o dinheiro representa poder. Então, elas querem ter um carro ou uma casa para mostrar para outras pessoas. E cada um se relaciona com o dinheiro de uma forma diferente. Evidentemente que há pessoas que são mais apegadas às coisas materiais e há pessoas que são menos apegadas. Você tem gente que tira a camisa, assim, uma força de expressão, para ajudar o outro. E tem pessoas que são muito mão fechada, não são liberais. Existe sim uma diferença entre os seres humanos, mas todos os seres humanos têm a mesma lição que aprender. A lição de que nós precisamos nos desapegar das questões materiais e nos apegar aos aspectos espirituais da vida. Amar as pessoas e não as coisas. Exato. Né? Olha só que bonito, essa parábola que foi contada do filho pródigo. Ele voltou e o pai o recebeu. Sabe o que eu vejo aí nessa lição? Que Deus é um Deus de muitas oportunidades. Se você algum dia cometeu um erro, se você algum dia entrou em dívidas e falhou, olhou as coisas materiais mais do que as pessoas, brigou com pessoas por causa de coisas, você pode mudar esse quadro. Porque o nosso Deus não é só um Deus da segunda oportunidade, o nosso Deus é um Deus das muitas oportunidades. Então, uma pessoa que está estudando isso pode rever os seus valores. Olha esse moço, Jesus disse para ele, ele perguntou para Jesus, não é? O jovem rico, o que eu faço para ir para o céu? Jesus respondeu, guarde os mandamentos. Ou seja, pela fé, viva pela fé, aceite as instruções de Deus. E ele diz, mas eu já guardo os mandamentos. Eu já vivo pela fé, confiando nas instruções de Deus. Aí Jesus acrescentou, uma coisa te falta, vende tudo que tens e dá aos pobres. E a Bíblia diz que ele saiu triste porque não conseguiu tomar esse passo. O que estava acontecendo na vida desse menino? Ele era um príncipe. Pela história, pelos relatos, a gente imagina muito rico. Porém, ele preferiu ficar com as questões materiais do que a vida eterna. Olha a escolha que ele fez. Lembra aquele ponto inicial? Essa semana estamos estudando a respeito de que a fé pede uma tomada de decisão. Escolha de prioridades. Esse moço escolheu o momentâneo, o prazer instantâneo, aquilo que é de agora, os bens materiais. E Jesus estava propondo para ele ter alguma alegria agora e também ter alegria na eternidade. Sim. E ele escolheu mal, ele se apegou. Tem gente que é muito apegada. Né? Tem gente que coleciona coisas velhas e não solta. Veja, o sapato já está gasto, um pouco gasto, pode compartilhar.
Às vezes nós podemos até, nossas roupas que estão semi-usadas podem ser úteis para outras pessoas. O recurso que sobrou, você pode ajudar um sobrinho, pode ajudar uma criança que está precisando se formar na escola. Esse ato de compartilhar é tão gostoso, tão bom. E essa experiência era que Jesus queria que esse moço tivesse. Isso é muito legal a gente ouvir isso, porque tem um detalhe importante, pastor Marcelo, que nós temos uma dívida muito grande com Deus, porque fomos comprados por um preço extraordinário. Cristo é o nosso Redentor. E parece que depois que o pecado entrou no mundo, nós temos dificuldade para lidar com a questão das posses, das coisas, do dinheiro, dos recursos financeiros. É como se ele tivesse se transformado numa maldição para aquele que não consegue lidar de forma coerente, equilibrada e dar a prioridade certa para cada coisa. Como que a gente pode entender melhor essa questão da vida de um cristão sob a ótica de Cristo como nosso Redentor? Pastor, eu vejo assim, pela Bíblia nós sabemos que Deus já sabia que o ser humano ia pecar. Então Deus cria o ser humano diferente dos anjos. Os anjos não se procriam, nós procriamos, né? Nós temos filhos. Eu imagino que Deus, já sabendo o alcance que o pecado teria no nosso coração, Ele disse assim, eu vou ensinar você o que eu vou passar no seu lugar. Você vai ter um filho. Todos nós aqui, nós somos pais, né? E é nítido, até você ter o seu filho, você pensa de um jeito. O dia que você vai pela primeira vez na maternidade e olha para aquele serzinho lá, chorando, e diz assim, aquele é meu filho, pronto. Tudo aquilo que era só para você, agora você vive em função de quem? De outro ser, que não está te oferecendo nada. Ele só suga. Eu insisto no exemplo da mãe. Veja só, a criança quando nasce, ela suga todo o cálcio do corpo da mãe. Tanto que o primeiro momento que a mulher tem problemas, né, nos dentes é quando ela engravida pela primeira vez. A criança suga todas as proteínas do corpo da mãe. Depois a mãe passa o medo danado do parto. Na nossa geração é muito menor esse medo. Mas antes de nós, a maioria das mulheres tinha um medo terrível quando ia dar à luz. Porque dar à luz era muito perigoso. Depois a mãe dá de mamar. Depois vem todas aquelas questões estéticas que hoje são tão importantes, né? Nossa, minha barriga vai ficar flácida, meu peito também, aquela coisa toda. Mas a mãe, ela olha para o filho e fala o quê? Filho, você não sabe o prazer que eu tive em ter você. Sabe por quê? Porque desde o momento que eu soube que estava grávida de você, eu te amei. Então, você dar à luz a um filho é uma entrega absolutamente total. Família, você nunca vai ganhar financeiramente com família. É só, se você for colocar na ponta do lápis, é só prejuízo. Tanto com o casamento quanto com os filhos. Mas é a realização suprema da vida. Então, quando nós olhamos para esse micro, aí você consegue entender o que Deus fez. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Não ficou só na palavra, Ele deu. E Ele não deu qualquer coisa, Ele deu o Filho dEle. O ser mais incrível que é no universo. Ele colocou em cima da cruz e falou assim, filho, morre por eles, para que eu os possa ter de volta. Essa é uma dívida que a gente não tem como pagar, né? Isso. E aí completamos essa questão dos dois aspectos. Deus é o nosso dono duas vezes. Isso. Primeiro, porque Ele nos criou, e segundo, porque Ele nos resgatou. Né? Eu poderia pôr assim um outro ponto aqui. Quando Jesus morreu na cruz, Deus, Ele esvaziou os bolsos. Ele deu tudo. Tudo que Ele tinha. Não ficou com nada, absolutamente nada. No sentido de, Ele deu o que era mais importante. Sim. Repartiu o que era mais importante. Esse é um conceito incrível dentro da visão de mordomia cristã que nós estamos estudando. Né? Por isso que não se justifica jamais o ser humano pensar duas vezes em dar aquilo que Deus está pedindo. Porque Ele não pensou duas vezes em fazer isso por nós. Então, quem sou eu para dizer assim, não, Senhor, não vou colocar a mão no bolso, ou então, se Deus está pedindo que seja até minha vida, mas Ele fez tudo. A única coisa que Ele espera, filho, seja pelo menos grato. Eu acho que o pior efeito do pecado na nossa vida é ingratidão. Né? Sim, com certeza. Não há coisa mais medonha no universo, porque você vê um ser humano que não consegue ser grato. Não é grato para a mãe, não é grato para o pai, não é grato aos irmãos, não é grato aos amigos. Quer dizer, é desesperador. Podemos citar 1 Coríntios 6, 19 e 20, onde Paulo diz que nós somos comprados por um alto preço. Nós somos comprados pelo preço do sangue de Jesus Cristo. Então, isso brota no ser humano um reconhecimento da grandiosidade de Deus como Criador e da bondade de Deus como Salvador.
Às vezes alguém pode se sentir desvalorizado. Às vezes uma pessoa fica pensando, puxa, para que eu vim nesse mundo? Quem sou eu? Talvez alguém que esteja nos ouvindo pode estar em depressão nesse momento. Olha o que diz essa passagem. Aqui Deus está dizendo que você não é um acidente. Você não nasceu por acaso. Deus juntou o seu pai e a sua mãe para que você viesse ao mundo. Ele criou, ele somou o DNA do seu pai e da sua mãe para que uma criatura como você existisse. O seu sorriso, o seu jeito de ser. E ele não quer um substituto. Ele quer cada um de nós. Ele quer você. Ele quer que você esteja ao lado dele a eternidade. Então, aqui está dizendo que você foi comprado por um alto preço. Porque Deus não quer simplesmente pôr alguém no céu. Ele quer pôr você lá no céu. Você faz a diferença. Né? Deus está dizendo que Ele nos criou e depois nos redimiu porque Ele nos ama e nos quer ao lado dele a eternidade. Não tem como escolher Mamon. Claro. Mamon não disse nada disso. Exatamente. Não é? O filho pródigo, o que ele disse assim? Olha, eu prefiro as riquezas e não quis a vida eterna. Ok, mas me diz, tem coisas que a riqueza compra. A riqueza dá um pouquinho de conforto, não vamos negar isso. Riqueza dá uma sensação de segurança, você coloca guardas e tudo mais, mas tem coisas que a riqueza não compra. O dinheiro compra o remédio, mas o dinheiro não compra a saúde. O dinheiro compra a casa, mas o dinheiro não compra o lar. Então, não compensa colocar alguém na frente de Deus. Com certeza. Então, somos do Senhor Jesus pela criação e pela redenção, dívida eterna que temos agora com o Senhor Jesus, né? Vamos para mais um intervalo? Nós voltamos já em 2 minutos. Já estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa, nesta semana, com os pastores Marcelo e César, amigos que são aqui do estado de São Paulo e vêm até o programa para a gente poder estudar a palavra de Deus juntos. Estamos discutindo sobre uma pergunta importante: Deus ou Mamon? Mamon aqui, uma representação bíblica das riquezas, do Deus deste mundo que é o dinheiro, materialismo, né? Que é o que estamos discutindo aqui. Já vimos várias coisas importantes e chegamos a um ponto especial, onde a gente vai falar um pouco sobre o zelo de Deus. Por que Deus diz aqui que Ele é tão zeloso, pastor César? Olha que interessante, essa palavra zeloso quer dizer cuidadoso. Até aí ficamos muito felizes. É bom saber que alguém está cuidando da gente. Há uma outra tradução também dizendo que Deus ele tem ciúmes. Deus tem ciúmes. Às vezes as pessoas falam negativamente, né, pastor Marcelo, sobre ciúme. Eu fico feliz quando minha esposa tem ciúme. Isso é gostoso. Né? Não aquele ciúme doentio que controla, que domina, ciúme de querer ter posse, mas o ciúme no sentido de querer proteger, dar um conselho. Né? Às vezes a mulher... Cabe à mulher dar certos conselhos aos maridos. Né? Nós, homens, às vezes somos distraídos. Né? E as nossas esposas veem coisas que nós não enxergamos nos relacionamentos. Então, quando a mulher está demonstrando um ciúme saudável, quer dizer, estou querendo proteger, isso é positivo. E esse nosso Deus é assim. Sim. Ele quer proteger. Deus é tanto previsível quanto imprevisível. Ele é previsível no cuidado que ele em cumprir as suas promessas e imprevisível na criatividade que ele tem para poder providenciar soluções e nos ajudar. Agora, no contexto em que Deus fala aqui, que Ele é um Deus zeloso, quando ele afirma, né, não há quem me seja semelhante em toda a terra. Por que Ele diz assim, porque eu sou Deus zeloso? Qual que é a razão que Ele está falando aqui, pastor Marcelo, para a gente? Eu enxergo assim, pastor Laerte, nós, seres humanos, a gente só consegue se construir em relação a quem veio antes da gente. Eu preciso da personalidade da minha mãe para eu construir a minha. Ninguém nasce do nada, entendeu? Por isso que a Bíblia é clara em dizer, né? Nós o amamos porque Ele nos amou quando? Primeiro. Então, eu sempre tenho que ter alguém que vem antes de mim, para que eu possa me construir agora. Eu vejo o zeloso aqui no seguinte sentido. Muita coisa é falada sobre Deus. E se essas coisas elas forem incorretas, eu vou me construir mal em relação a esse que me forma. Então, por isso que Deus é zeloso com aquilo que Ele é. Porque Ele sabe que se eu o compreender mal, eu vou me formar de uma maneira péssima, horrível.
É o que todo pai faz. Quando as pessoas começam a falar mal do pai da gente, a gente não se sente extremamente enfurecido? Porque a gente sabe, aquela pessoa é a referência da minha vida. Então Deus, ele tem que ser zeloso do caráter dele. Ele tem que ser zeloso daquilo que eu penso a respeito dele. Por isso que está lá o 3º mandamento. Honrar o nome de Deus, né? Você tratar o nome de Deus, isso é o nome, para nós é só nome. Mas na cultura bíblica é o quê? O caráter, aquilo que Deus é. Então não blasfeme, não fale mal a respeito das coisas relacionadas a Deus, porque é isso que vai formar você. Então Deus ele tem que ser zeloso. Ele é zeloso não é porque o que eu penso a respeito dele vai mudar o que ele é, mas justamente vai afetar a minha pessoa e pode afetar outras pessoas também. Agora, você falou que um pouco de ciúmes é bom. Nesse sentido, Deus é ciumento, então. Ele quer zelar por essa relação. É nesse sentido que você quer aplicar? Sim, Deus ele é cuidadoso, ele quer proteger aos seus filhos, ele quer proteger a nós do mal, do perigo. E tem mais, aqui no contexto de Deus ou Mamon, contexto da lição, de onde vem essa ideia? Quando ele fala assim, eu sou zeloso, eu sou cuidadoso, não há ninguém igual a mim. Mais à frente, um outro texto diz, meus pensamentos são superiores aos seus pensamentos. O que ele está querendo dizer dentro desse contexto da lição? Ele está dizendo assim, eu tenho pensamentos espirituais, enquanto os seres humanos têm pensamentos mais seculares, voltados para o mundo material. Ele está nos convidando a termos pensamentos como os dele. Não olharmos apenas as questões materiais, mas o que essas questões materiais representam no sentido mais amplo. Nós temos que ter pensamentos espirituais. Olha, eu vou falar em outras palavras. Se Deus é o dono de todas as coisas, então qualquer decisão é uma decisão espiritual. Porque eu não vou falar assim, o que eu faço com esse salário que eu recebi? Eu vou dizer o que eu faço com esses recursos de Deus que Ele colocou nas minhas mãos para eu fazer. Quando ele diz, eu sou cuidadoso, sou zeloso, ele está dizendo assim, aprenda a pensar biblicamente, assim como Deus raciocina biblicamente. E é esse o convite que essa lição está nos fazendo, a entendermos que precisamos olhar as coisas de um aspecto mais espiritual. Dentro desse ponto aqui, pastor Marcelo, o pastor César falou agora há pouco no primeiro bloco, eu creio, que não importa se é no pouco ou no muito, o que Deus está pedindo e a relação que Ele quer ter com a gente é uma relação de fidelidade. Exatamente. É como a fidelidade, se você compara, né, a fidelidade de Abraão com aquela mulher que levou a moedinha. E Jesus disse claramente, olha, não tem diferença. Abraão foi fiel lá na riqueza e essa mulher foi fiel naquilo que ela tinha, porque ela deu quanto? Ela deu tudo. Então, a proporção nunca é em dinheiro, a proporção é do coração. Quanto que eu entrego do meu coração a esse Deus que eu estou grato. E não é só a questão do financeira, mas também a vida, isso. Né? O tempo. Todas as coisas que envolvem a nossa vida. Eu fico pensando, as pessoas que estão nos ouvindo, que fazem obras sociais, essas pessoas estão dedicando o seu tempo. Claro. O tempo vale mais que o dinheiro, porque o dinheiro vai e vem. Isso. O tempo só vai. Exato. Né? A gente está falando da nossa idade agora, Exatamente. Né? Não precisamos voltar nesse tema, mas o tempo só vai. Então, quem dedica tempo, né, está dando um tempo, um bem preciosíssimo. Quem dedica a sua saúde, né? Porque tudo que eu faço, eu estou desgastando meu corpo. Também. Mas eu estou me entregando por aquilo ali, por aquela causa. Você disse, uma mãe que cria seus filhos com dedicação, às vezes ela sacrifica a sua profissão. Perfeito. Ela está se colocando ali como que numa entrega para Deus, para criar seus filhos. E a lição até aborda o seguinte, por que Deus merece, por que Cristo merece adoração? Porque Ele provou que Ele merece, porque Ele se entregou pela criação, Ele se entregou pela redenção. O que faz um filho ter tanto amor por uma mãe? Não é? Você vê, às vezes eu passo na escola um vídeo que a mãe velhinha está com Alzheimer. E ela já não lembra, a filha, ela pergunta assim, quem é você? Sou eu, mamãe. Você não está lembrado de mim, você cuidou de mim, você me amou. E a mulher naquela situação, né, quase que caquética. E ela faz carinho no rosto da mãe, ela puxa o cabelo. Mãe, saiba que eu amo você. E sabe por que eu trato você assim? Porque você me ensinou, quando você cuidava de mim lá na infância. Então, Deus merece toda a nossa adoração, Deus merece a nossa entrega, porque foi assim, porque foi assim que Ele nos tratou. Exatamente. Sempre. Né? Exatamente. É nesse contexto que nós temos o nosso manual de estudos essa semana, não é? A escolha nossa tem que ser a escolha racional.
Eu não tenho que ficar com Deus e Mamon. É Deus ou Mamon. Deus ou as riquezas deste mundo. Isso não tem nada a ver com o fato de podermos ter recursos financeiros, sermos ricos. Não há pecado nenhum em ser rico. A questão é quem é que domina você. Então, se você precisar escolher, escolha Deus e não ao poder deste mundo. E daí fica uma coisa completamente desequilibrada. Lucas 16, 13, é 2 senhores, um servo. Ou ele vai servir um patrão ou outro. Não dá para servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo, ou a Mamon ao mesmo tempo, né? É uma coisa interessante que nós devemos considerar, Deus ele é o dono de todas as coisas e isso é inquestionável, né? Nós nesse mundo não temos nada, viemos sem nada aqui e vamos sair daqui sem levar nada, ou seja, tudo que nós temos, do momento que nós nascemos até a nossa morte, é emprestado, tudo é emprestado. Deus ele é muito específico. O Salmo 50, verso 10 a 12, ele diz assim, meus são os animais. Ageu 2,8, ele diz, minha é a prata e o ouro. Deus é o dono das pedras preciosas. E eu vi aqui em Jacareí que as pessoas dividiram os lotes e construíram muros e registraram escritura. Não estou falando que está errado, é certo as pessoas terem propriedades e registrar. Só que o Salmo 24:1, Deus diz, minha é a terra e tudo que nela há. Apesar de nós nos organizarmos como cidadãos, não está errado isso, mas devemos ter a consciência de que Deus é o dono de todas as coisas. Exatamente. E Ele não transferiu o título de propriedade a ninguém. É interessante que na semana passada participou com a gente aqui a Julimar. Ela é funcionária nossa aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. E ela estava falando o seguinte, que no velório do primeiro bilionário John Rockefeller, homem multimilionário, bilionário, uma pessoa se aproximou de um dos seus advogados e disse assim, e aí, quanto que ele está deixando? E esse advogado disse, tudo. Não levou nada. Quer dizer, ele viveu a vida, tornou-se um bilionário, tudo bem, ele levou a vida dele, mas na hora de morrer, ninguém leva nada. Então, essa é a prova de que tudo pertence a Deus. Ele confinou a este mundo, ele é o dono de todas as coisas, né? Perfeitamente. Esse é um pensamento que a gente deve procurar viver. Agora, pastor Marcelo, para a gente começar a fechar aqui a lição dessa semana no programa, entramos aqui numa última etapa. Já falamos aqui somos de Deus pela criação e pela redenção. Essa é a nossa propriedade verdadeira, somos propriedades verdadeiras do Senhor Jesus. Mas que conceitos mais nós podemos tirar aqui desse ponto do nosso material de estudos? Eu diria assim, o mundanismo é eu fazer o que eu quero com aquilo que eu recebi. Essa é a ideia que domina o mundo, né? Olha, você vê muito as mulheres hoje falando assim, o meu corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Não é diferente daquilo que os homens já falam há muito tempo. Tem homens que falam isso também, né? Isso, não, mas o homem fala isso há muito mais tempo. Isso. Então a correspondência... Eu mando na minha vida. E hoje as crianças já nascem falando assim, né? Mãe, você não tem nada, eu faço o que eu quiser com a minha vida. Mas meu filho, nem o leite você consegue pagar e você está achando que você é dono do seu nariz, nem as suas fraldas você ainda tirou, né? Porque, aliás, sou eu que pago, né? Agora, a ideia bíblica é o quê? O pastor César já mencionou. Você recebeu isso de presente. Está lá em Gênesis. Olha, eu dei o jardim para você, cuide do jardim. O jardim não é seu, o jardim é meu, mas eu deixei esse privilégio de você cuidar das minhas coisas. Faça com responsabilidade e faça com prazer, né? Para mim, eu acho que um exemplo claro, que assim, sempre vem à minha mente, é o exemplo de Maria. Enquanto as mulheres hoje, né, estão dizendo, por que eu digo as mulheres hoje? Porque o século XX foi o século das mulheres, né? As mulheres nunca houve tanta independência, nunca houve alcance de direitos tão grandes como houve no século XX. Enquanto as mulheres de hoje estão dizendo, o corpo é meu, quando o anjo foi na casa de Maria, ela disse o quê? É para eu engravidar, mas como que esse negócio de engravidar? Eu nunca dormi com meu marido, com meu noivo. Então, mas é um milagre, é do Espírito Santo, que se cumpre em mim a sua vontade. E isso é ser mordomo. E ela entendeu que o corpo não era dela. É o templo do Espírito Santo. Exatamente. Ele pode me habitar, ele pode fazer o que ele quiser comigo, até mesmo gerar uma criança dentro de mim, mesmo que as pessoas não vão entender. Então, que exemplo essa garota deixou? Né? Essa mulher deixou para todas as mulheres desse mundo. Ela é um modelo. E essa visão, né, pastor César, de que Deus mora em nós, através do Espírito Santo, deveria nos trazer muita responsabilidade, muita reflexão, porque é algo muito sério, né?
Sim. Você poder hospedar o próprio Deus, né, o próprio Espírito Santo de Deus em sua vida. Privilégio, né? É um privilégio grande. Eu entendo assim, nós não somos contra as mulheres terem obtido suas conquistas, algumas delas eram muito importantes, que elas têm um salário igual dos homens no mesmo trabalho, ou seja, não somos contra. Não é? São conquistas sociais. Né? Nós não somos contra as mulheres elas terem compreensões e crescimento, nós não estamos aqui fazendo nenhum ataque, respeitamos e achamos muito importante isso. O que nós estamos colocando é o ponto de equilíbrio, porque se Deus não me der vida, meu coração não vai mais bater, eu sou dependente de Deus. O ponto de equilíbrio é eu reconhecer que Deus é o Criador e eu sou a criatura. Então, por isso, esta mulher, e olha que beleza é a pessoa poder dizer assim, Senhor, estou a seu serviço, eu me realizarei seguindo os seus planos, me conta quais são os seus planos, essa entrega. Quando nós falamos em mordomia cristã, nós estamos falando em reconhecer a Deus como o líder, como o Senhor da minha vida, o senhorio de Jesus. Olha aqui no Éden, não é? Deus disse para Adão cuidar do Éden. De certa forma, nós também recebemos uma parte dessa responsabilidade. Claro. Né? Cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, né? Mas também cuidar do meio ambiente. Talvez essa não seja a nossa principal, única bandeira, mas faz parte. Sim. Cuidar do meio ambiente, cuidar da natureza. Eu acho que o lixo seletivo, a responsabilidade com a natureza. Não cortar as árvores, né? A vegetação, o próprio uso da água. Eu creio que nós, como cristãos, ao olharmos essa questão Deus ou Mamão, escolhemos Deus, mas nós não estamos abrindo mão de cuidar das questões materiais, cuidar da família, exato, né? Cuidar também do meio ambiente. Nós estamos apenas achando aí o ponto de equilíbrio, a prioridade, o que vem primeiro. Exatamente. Essa tem que ser a nossa busca, né? Sim. A sabedoria de que temos que buscar a prioridade na nossa vida, escolhermos bem. Claro, escolhermos a Deus, que é o nosso Criador, Redentor, é aquele que deu tudo por nós. Pastor, eu só gostaria de lembrar aquela letra, né, da música do Arauzo Rei, música do Jader. Se ele não for o primeiro, ele não vai ser o segundo, ele não vai ser o terceiro, ele não vai ser nada. Ou ele é primeiro, ou ele não é nada para mim. Exatamente. Muito bem lembrada a letra aqui do quarteto. Já estamos encerrando aqui o programa. Pastor Marcelo, obrigado pela sua participação nessa semana. Pastor César também, uma alegria recebê-lo. E a gente se vê na próxima semana. Obrigado a você que acompanhou o programa a todo o tempo. Esperamos que tenhamos gerado compreensão melhor da palavra, para que você consiga viver para Deus, para o Senhor, como uma verdadeira propriedade dEle, escolhendo sempre a Ele e não os deuses deste mundo. Deus te abençoe e até a semana que vem.